Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Boa noite, Célia. Problemas técnicos. Sim. Mas o André, né, estava aqui a posto, né? Nosso André. Boa noite, Verinha. Deus, o que está acontecendo? Ao vivo, problemas técnicos. Sim. Perdoe, irmãos, perdoe. Sim, estamos aqui firme, né? E o André forte. Sempre bem intuído, né? Graças a Deus, já sabe, né? Graças a Deus. Mas faz parte, né, Célia? Com Célia, certeza. seja muito bem-vinda, boa noite, muito obrigada. companheiros. Eu e o Alessio agradecemos demais por você ter aceito o convite. Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite a todos, desculpe o transtorno, é o nosso pequeno atraso, problemas técnicos, prazer e honra estar aqui mais uma vez, eu, você e Emmanuel, nesse programa maravilhoso. Gratidão pela oportunidade, muita gratidão por estar aqui. Nós também, né? Nós também. Por conta de que, graças a Deus, toda quarta-feira estamos aqui para refletir, colocar um pouquinho ali no nosso dia a dia, praticando, né? Esses entendimentos, que é o tema da noite de hoje, né? Entendimento, faz parte, né? Do pilar, né? De um dos pilares do Espiritismo, que é justamente a gente ir compreendendo, né? Entendendo. E nós vamos estar falando, né? Durante essa noite, a gente compreender, entender o que está se passando conosco e buscando, né? Dentro de nós a nossa transformação, a nossa mudança, mas de algo assim com mais tranquilidade, com mais leveza, né? E com mais respeito, e aos poucos, né? Vamos estar conseguindo dar um passinho ali à frente, né? Um dia de cada vez. Pois é. E hoje, para estarmos conversando, antes de entrar ao tema, vamos fazer a nossa harmonização. E eu vou ler uma mensagem do livro. Faz tempo que eu tenho esse livro, e faz tempo que eu não leio de mensagem. Eu li bastante, né? E hoje não foi por acaso, eu peguei e ele veio, né? Oh. E é do nosso companheiro Celso Santos, né? É o livro Eu Sou Capaz. Sim. Uma mensagem diz assim. Nosso colega Celso Santos, muito bacana. Sim. E a mensagem diz assim: se hoje teus passos apresentam uma maior dificuldade para caminhar, fortaleça-te na prece que revigora e sustenta as forças. Que tal aclarar os caminhos, enxergar para onde vai? Agradeça a Deus pela oportunidade da vida.
Sinta-se energizado para continuar seguindo em frente. Somente assim conseguirá enxergar as suas ideias e seus ideais na conquista de um mundo interior cada vez melhor. Aprecie as belezas do teu universo. Utilize sua luz da melhor forma que souber e puder. Expresse os seus mais sublimes sentimentos. Exclame aos quatro cantos do mundo: eu sou, eu posso, eu faço. Diga ao universo: eu sou capaz. Então, veja, né? É uma mensagem que traz para nós força, coragem, né? Para que a gente acredite, que a gente não desanime, que a gente não deixe para lá, que a gente não esteja diante dos desafios desanimado, de cabeça baixa. Pelo contrário, que a gente se fortaleça, como ele diz aqui na prece, que a gente vá se fortalecendo, de cabeça erguida, enfrentando, olhando, né? Vou colocar até uma questão de que se a gente olhar para trás, o quanto já conseguimos, né, Célia? E muito, e muito. Né? Quantas situações nós já passamos, quantas dificuldades, né? Quantos desafios enfrentamos, desde lá de pequeno, de escola, na mocidade, né? Não vou nem falar minha idade, né? Mas, né? Na adolescência, nos primeiros anos da fase adulta, né? Quanta coisa a gente já não passou e nós estamos aqui firme, forte. Então, se nós já passamos por muito, já estamos fortalecidos para passar por mais tantos, né? E muito mais, com certeza. Já estamos, né, preparados. E a gente não pode mesmo desanimar, não pode entregar os pontos, como dizem por aí, né? Porque não vai valer a pena tanto esforço, tanta caminhada, se agora a gente desanima. Pelo contrário, agora a gente precisa mostrar que temos mais força, que tudo que passamos valeu a pena, que nós aprendemos, que nós criamos, vamos dizer assim, resiliência, né? Que nós estamos criando essa resiliência, esse casco, né? Como dizem, né? Para a gente ir enfrentando, porque eles não vão acabar, porque nós criamos tudo isso, né? Fomos nós que criamos. Sim. Não é? Então não vão acabar de hoje para amanhã. Ainda temos muitos aí, muitos boletos, né? Porque, que Deus, na sua misericórdia, parcelou, né? Então a gente vai ali aos poucos, né? Pagando esses boletos, negociando aqui novamente, ali, né? E enfrentando. Mas com entendimento, né? Que é o tema da noite de hoje, com clareza, com fé raciocinada, né? Com pé no chão, sabendo até onde pode ir, com respeito, e assim a gente vai nesse caminhar, né? E é por isso que há muito. Olha só, nosso companheiro Alessio, seja muito bem-vindo, Alessio. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Prazer e honra, Alessio. Prazer e honra estarmos aqui, conseguindo chegar para participar deste programa ilustre. Boa noite, Cris, Dani, a todos que nos acompanham, aqueles que vão adentrando aí. Que beleza. Os que estão vendo o programa gravado. Obrigado e desculpe interrompê-las aí. Imagine, eu estava só comentando a mensagem, né, de abertura que nós usamos do livro Celso Santos, né, que fala da gente estar se fortalecendo, né, para enfrentar o nosso dia a dia. Você quer fazer a preparação, Alessio? Posso fazer.
e aí eu leio o texto, tá? Tá ótimo. Então vamos, assim, agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade de luz aqui presente, aos mentores, os mentores dessa querida web rádio Cristo Consolador, também aos nossos amigos encarnados, que fazem com que esses programas vão ao ar, e também aos nossos mentores, né? O mentor também responsável por este programa, eu, você, Emmanuel, e o mentor individual de cada um de nós aqui dos presentes. Lembrando que esse mentor nada mais é do que aquele nosso anjo de guarda amigo, espírito de luz, que nos acompanha desde quando nascemos, muitas vezes até antes, sempre nos orientando, nos protegendo, nos dando todas as orientações e sustentação necessária para as nossas tomadas de decisões, que possamos, através do nosso próprio intuição, ouvir esses conselhos e tomar as decisões melhores em nossas vidas. Ele que já nos conduz também na presença de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, ela que nos envolve no seu manto de luz azul celeste, nos amando, nos protegendo com todo amor e carinho que uma mãe tem para com seu filho, principalmente naqueles momentos de maiores aflição, possamos sentir o seu manto nos dando todas as coragens, energias, força para nos reerguermos e seguirmos firmes adiante. Agradecemos a nossa mãe querida, pedindo que ela nos conduza até a presença do seu filho amado, nosso irmão maior, nosso mestre Jesus, a quem agradecemos por tudo que fez por nós, por toda a humanidade, com seus ensinamentos, mais do que os seus ensinamentos, os seus exemplos de amor, de paz, renúncia, coragem, perdão, fé, dentre tantos outros que possamos mirarmos no seu modelo de vida e estarmos também nos transformando de dentro para fora, inclusive tema do nosso tema de hoje, nos transformando num ser humano a cada dia melhor. Agradecemos a esse nosso irmão querido e ele já nos conduz também na presença do nosso Pai maior Criador, que diante deles, de joelhos em espírito, agradecemos pela oportunidade da vida, pela oportunidade das sucessivas reencarnações, agradecemos pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, agradecemos por nossas faunas, floras, enfim, agradecemos por tudo que temos e somos, com a prece que seu Filho nos ensinou quando ele aqui esteve. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos assim pedindo licença, autorização a toda a espiritualidade de luz aqui presente para mais um programa Eu, Você e Emmanuel. Desde já, envolvendo em muito amor e muito carinho a nossa companheira Vera Costa, para que ela possa ler e fazer as reflexões na noite de hoje, juntamente com a nossa convidada especial, a Célia, que possamos todos nós estarmos muito intuídos e receptivos para mais uma noite de conhecimento. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Lembrei de abrir aqui o microfone, né? Todos estão me ouvindo, né? Sim, sim. Normal, perfeito. Esse livro maravilhoso, essa coleção maravilhosa, né? Coleção Fonte Viva, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, o livro Pão Nosso, nosso alimento, né? O pão nosso, né? Hoje é o tema 167, entendimento. Então, né? Para que a gente possa estar entendendo, compreendendo, né? Então, vamos lá. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quando nos reportamos ao problema de transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto à semelhante necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão
do assunto. No fundo, todos anelam a modificação. No entanto, a maioria não aspira senão a mudança de classificação convencional. Os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleiteiam as grandes posições, num crescendo desconcertante. Quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. A renovação indispensável não é de plano exterior flutuante. Transformar-se-á o cristão devotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz, em novas concepções. Assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes a que eles se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Ainda aqui, é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante a circunstância que te rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente este ou aquele acontecimento de teu caminho. Faze isso, e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Que bela mensagem, né? Para que a gente busque tudo isso dentro de nós, né? É no nosso interior. E ele fala aqui da questão do entendimento. Vou ler novamente um trecho do parágrafo 3º, né? Do terceiro parágrafo. Ele diz assim: os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleiteiam as grandes posições, num crescendo desconcertante. Quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. Ou seja, quando se fala em transformação, nós achamos que é algo fora, né? E como nós estamos muito ligados ao materialismo, acreditamos que a nossa transformação ela vai passar só pelo lado material. É claro que precisamos, né, da nossa evolução intelectual, não é isso que estamos, né, questionando, nem Emmanuel está questionando sobre isso, nem a questão de estarmos buscando melhores condições de vida, uma vida mais confortável, mas Emmanuel está nos chamando a atenção hoje para que isso não seja o nosso foco, achando que transformar-se como cristão é estar se transformando materialmente. Eu estou evoluindo, né, na minha parte profissional, eu estou evoluindo nas minhas questões financeiras, no meu conforto, já tenho uma casa mais confortável, tenho um automóvel, isso e aquilo, e a gente acaba trocando isso por transformação, quando, na verdade,
temos que buscar justamente o entendimento para perceber que a transformação de qual Jesus, Emmanuel e Paulo, né, e tantos outros veio nos falar, é justamente da interior, a nossa mudança. E essa transformação é justamente aonde estivermos, né? Então, se eu estou numa condição humilde, de um serviço humilde, é ali que eu vou buscar minha transformação interior para me demonstrar qual pessoa eu sou. Tanto faz aonde eu estiver, a posição que eu me encontrar. E ele traz esse entendimento como primordial, né? E aí, conversando, lembrei da passagem do Evangelho da moral estranha, que é justamente nos traz essa ideia também do quanto precisamos desse entendimento. Sem contar as parábolas de Jesus, né? Que Sim. precisamos entender, compreender, né? Assimilar bastante. E a moral estranha, precisamos de um entendimento além, né? Porque, como o próprio título, ela nos parece estranha se a gente olhar só assim, por cima, né? De uma forma superficial. E dentro da nossa transformação, também, nós podemos ficar só no superficial, achar que já somos bons, né? Que já estamos abafando, que já estamos fazendo, né? Estou fazendo o que eu posso, estou fazendo o meu melhor, e de repente eu nem estou fazendo coisa nenhuma, né? E eu é que estou achando. Por isso, buscarmos esse entendimento. E dentro do texto da moral estranha, ele diz assim, né, no item 8, do capítulo Moral Estranha, item 8, um trechinho. Fica aqui o convite para lermos, né, na íntegra. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte, se comparado ao esplendor e atividade da vida espiritual. Então, que a gente possa aumentar esse nosso entendimento para buscarmos a nossa evolução quanto espírito, né? Quanto matéria, que faz parte das duas asas, né? A asa do conhecimento, a asa do desenvolvimento intelectual, mas também a outra asa que acho que nem começou, estou falando por mim, viu, gente? Não começou nem a sair, né? Que é a parte moral, né? Que é que faz parte da nossa evolução, que é a nossa transformação, que é para isso que estamos aqui. Porque temos várias condições de estar buscando a nossa transformação intelectual. Agora, aproveitar de fato todas as oportunidades da nossa evolução, né, moral, aí sim, né? É isso que pega. Não é mesmo, Célio? Exatamente isso, Verinha. A nossa reforma íntima, né? Como nós temos que seguir essa reforma? É realmente fazer como Santo Agostinho, né? Toda vez fazer um checklist dessa nossa reforma íntima, dessa nossa mudança, né? E nesse versículo, Paulo complementa anterior, né? E não sede conformados com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é? Olha que coisa mais linda, porque ele nos mostra, ele nos apresenta essa inconformação, não é? Então, se nós estamos inconformados com o mundo, não é? Façamos diferente.
né? Façamos diferente. Então, se eu estou agora política, tal, isso e aquilo, mas sem falar, né? Se eu estou inconformado com a corrupção, eu não serei um corrupto em grau, em momento nenhum da minha vida. Eu estou inconformado com isso, não é? Então, se eu estou inconformado com as guerras, né, essas exteriores que nós estamos vendo a todo tempo, a todo momento, não é? Então, eu não irei criar guerras, né, no meu trabalho, na minha casa, na rua, onde quer que eu esteja. É claro que as bombas serão diferentes, né? Mas as bombas serão os palavrões, a conduta, a postura, não é? O desequilíbrio, as vibrações negativas. Não é? Então, se eu estou inconformado com tal, eu quero mudar, que eu faça essa mudança dentro de mim, não é? Para que eu possa enxergar o mundo, ter uma leitura de vida diferente. E como Paulo diz, né, está inconformado com alguma coisa, tire essa coisa da sua vida, né? Faça essa diferença, né? Que nós não sejamos conformados, transformai, né? Apresente ao mundo, onde quer que você esteja, um novo modelo, não é? Com uma outra perspectiva de ser em família, de ser humano, de ser filho, de ser esposo, de ser amigo, não é? Faça diferente, porque como ele diz aqui, Emmanuel, lindamente, né? A luz de Jesus é o nosso modelo ideal, não é? Então, para nós renovarmos, né, nosso sentimento, nosso entendimento, nós precisamos desta mudança, né? Como todo ano eles falam, final do ano, né? Olha, deixar ir o homem velho, que venha o homem novo, né? Isso é maravilhoso, mas só no final do ano? Não! É durante o tempo todo nosso, no decorrer do ano. Claro que nós somos homens velhos, com os nossos egoísmos, com as nossas vaidades, não é? Com todos esses desafios que nós trazemos de outras e outras, porque somos milenares, né? E quando chegamos aqui, ainda formamos mais um pouquinho, não é? Então, um texto maravilhoso, não é? Para que nós precisamos nos renovar para entender, não é? O que está em nós, não é? O que eu estou buscando ao nosso redor, ao meu redor? É uma busca constante, como ele fala, não é? Então, ele fala de leitura, nós precisamos ler a leitura das circunstâncias da vida. Isso é belíssimo, né? Então, quando nós estudamos a doutrina, não é, espírita, nós criamos aí esse entendimento, essa mudança, né? Mas tem que ser profunda, tem que ser verdadeira, né? Para sermos melhores. Se eu tinha anteriormente uma visão, uma leitura da vida, hoje não mais pela leitura, pela busca do aprimoramento, né? Então, se ontem eu vi, não é, um inimigo em certas pessoas, hoje eu tenho que ter um outro olhar, e olha, um ser doente, não é? Que ainda não percebeu a justiça, o amor de Deus. Se eu vejo um problema, não é? Ao meu redor, na minha família, comigo, não é? Na busca desse entendimento, dessa mudança, eu vejo uma solução. Aos poucos, devagar, eu vou buscando, e é isso que eles pedem de nós, não é? Não é
de repente. Não, não é. Então, é devagar que nós vamos mudando a nossa maneira, como você falou, de ver, de ler a nossa vida, né? Então, é nesse texto, versículo, o Paulo nos chama, né, ao estudo, a busca do conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? E aí Emmanuel vem com essa explanação maravilhosa, né? Falando da nossa mudança real, né? Aquela que vai nos levantar, que vai nos alavancar no nosso sentimento, na nossa consciência. E a pergunta que nós devemos fazer todos os dias, e principalmente após ler esse livro, esse texto, Entendimento, né? Será que nós estamos entendendo a profundidade? Porque é profundo, não é? Como você falou, não é superficial. Não é? Será que nós estamos entendendo realmente a profundidade de estarmos sendo chamados para esse evangelho de Jesus? Não é? Que possamos nós refletir sobre isso tudo, né? Porque muitas vezes nós dizemos, olha, eu vou até ali, né? Mas se eu tiver que me desapegar, se eu tiver que deixar certos vícios, meu orgulho, minha vaidade, meu ressentimento que eu tenho ali com aquela pessoa, aí já não dá. Daí já é pedir demais, eu não dou conta, deixa para a próxima, não é? E nós temos mudanças, claro que nós temos mudanças, né? Nós estamos na nossa melhor versão hoje. Olha nós aqui, eu, você e o Emmanuel, nos lendo aqui, refletindo, comentando. Olha que maravilha, nossa melhor versão, não é? Nós temos mudanças, sim. Porém, como você bem falou, Vera, é superficial. E como Emmanuel diz aqui, né? É convencional, né? O que convém, eu mudo. O que não convém, eu deixo para lá, né? Então, o que Emmanuel fala? A mudança é moral, né? Como Alessio mesmo fala, nós temos mudado muito na internet, né? Tecnologia, maravilhoso, está lá em cima e daqui a pouco vem mais e mais e mais. Olha nós aqui, não é? Mas a mudança moral está no nosso pé, realmente, né, Alessio? Então, a mudança moral não é aquela de destaque, é buscar essa luz interior, não é? E não o exterior. E Jesus tem uma passagem que ele fala para Pedro, né? Pedro, te levarei a ultrapassar linhas, barreiras, né? Muito além. Então, na paciência, na misericórdia, né? Então, a mudança de Pedro era mais profundo que ele achava, que ele imaginava, né? E passo a passo, devagar, não é? Ele foi descobrindo e entendendo com Jesus. Olha que coisa maravilhosa. E quando ele diz aqui, né? Emmanuel também diz, buscar o Evangelho, buscar Jesus, e ele fala essas coisas materiais, claro que nós temos que buscar, mas tudo com parcimônia, não é? Nada de exageros, né? E Emmanuel fala, usa a palavra, é desconcertante, é insensatez, né? É não querer mudar a si interiormente, não é? Se nós só queremos buscar o Evangelho, ou Jesus, só as coisas materiais, né? Veja, sem o interior, só o exterior, como ele diz aqui, né? Então, isso não é mudança, isso não é renovação, isso não é entendimento, né? E o Espiritismo faz isso conosco, não é? O Espiritismo faz isso conosco, nos muda interiormente, né? Tem uma parte lá no Evangelho
item 5, ponto de vista, eu até anotei aqui, mas é grande também, como você fez, Vera, e falou, não é? E meu reino não é deste mundo, né? Então, Kardec vem falando do ponto de vista, né? O nosso ponto de vista, as novas concepções que nós temos através de Jesus e do Evangelho, né? Então, quando nós mudamos nossos sentimentos, nossos entendimentos, nós mudamos a nossa vida, né? Nós mudamos o nosso destino, né? Não seremos mais cegos, né? Eu tenho entendimento, eu tenho uma mudança interior e verdadeira. Então, a partir desse entendimento, a gente se liberta, não é? E nós começaremos a ver a vida realmente como ela é, não é? Sem sofrimentos, desafios, sim, mas com entendimento do porquê de tudo isso daqui. Não é, querido Alessio? Com certeza, Celinha. Maravilhosamente, como sempre. E tudo está interligado, né? O nosso evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz até de uma forma muito clara, né? A importância do estudo, do ensinamento. E mais ainda, né? Dentro da nossa doutrina espírita, a gente começa principalmente a entender na prática tudo isso que Emmanuel nos trouxe hoje, né? Começa lá no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, quando a gente lê, estuda, entende esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já fica totalmente alerta ali, por que Emmanuel nos traz essa questão do entendimento agora? Por que agora? Porque o planeta não para de se transformar. Então, se nós não entendermos definitivamente que a partir de agora o planeta mudou de fase, a gente vai acabar ficando para trás. Porque na nossa próxima reencarnação, se não mudarmos internamente, não tivermos esse entendimento de que devemos ser bons, nós não iremos mais reencarnar aqui. Olha a importância do estudo, do entendimento. E quando a gente adentra, né, a uma doutrina que faz essas reflexões, por isso que o Espiritismo ele tem essas duas bases, além da religião, que é a mais importante, ela tem a base na ciência, que deve se comprovar aquilo que se fala, né? E tem a parte que entra no entendimento, que é da filosofia. É nós estudarmos, conhecermos a nós mesmos primeiro, os nossos vícios, os nossos defeitos, para nos melhorarmos. E dentro desse contexto, dentro desse estudo, nos é explicado até o planejamento do plano espiritual, com as 3 revelações, né? Que é uma das primeiras coisas que a gente estuda dentro do Espiritismo, são as 3 revelações. É o entendimento e a adaptação do momento em que a gente vive. A primeira revelação lá, quando veio com Moisés, o que era? Era para pôr a lei e para pôr a ordem. Regulamentar a matéria, né? Porque na época era um Deus dará, não tinha lei, ninguém respeitava nada. Até quando a gente fala da lei do olho por olho, dente por dente, bateu, levou, né? Na mesma proporção, a princípio, a gente critica, fala, nossa, que violência. Mas se nós entendermos como era antes, naquele tempo, uma pessoa ia lá, roubava uma galinha, a outra ia lá e matava a família dela inteira. E estava tudo certo. Olha a desproporcionalidade. Então, dentro de Moisés, ali na primeira revelação, vem para já colocar ordem no negócio, junto com a proporcionalidade. Porque todo mundo não sabia ali diferenciar ou de dosar o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que é tirano, o que não é. Então, a primeira revelação ela vem para pôr ordem na questão material. Depois, na segunda revelação, já vem com Jesus, para não modificar aquilo que Moisés tinha estabelecido,
mas para complementar a parte moral, a vida futura, nos tirar esse véu do materialismo, né? Essa ilusão da vida material. Então, a grande mensagem de nosso Mestre Jesus foi falar da vida futura, né? Por isso que também no capítulo 4, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz toda sobre a questão sobre a reencarnação. E quando a gente vai fazendo esse entendimento sobre a vida futura, que a vida não termina com a morte do corpo, que existem outros reinos, né? No capítulo 2 explica isso. Meu reino não é deste mundo, né? Onde você até destacou um dos itens. Enfim, a gente vai entendendo que o negócio é mais embaixo. E aí vem a terceira revelação, que é a doutrina espírita, e tira esse véu, né? Nos coloca frente a frente, nós conosco mesmo. É deixar de colocar a culpa no outro e trazer para nós o protagonismo da nossa vida. Então, as minhas decepções, os meus desafios, tudo, as pessoas que me cercam, tudo tem um porquê, tem um porém, tem um histórico. E quando a gente entende o lado material da lei e da ordem com Moisés, o lado do amor, da caridade e da humildade com Jesus, e o conhecimento de nós mesmos dentro da doutrina espírita, aí nós conseguimos fazer de uma forma mais assertiva esse entendimento da necessidade de transformação, de mudar. Aí é que a gente começa a mudar de forma verdadeira e não superficial. Porque, infelizmente, dentro de um entendimento, a gente precisa saber de qual fonte que eu estou bebendo, né? Tem, infelizmente, algumas doutrinas que faz com que os seus seguidores eles inflamam isso nas pessoas, de buscar a evolução material, né? Então, tem algumas que até fala, né, na questão do dinheiro, quanto mais você doar, mais você vai ganhar materialmente. A gente já ouviu isso dentro de algumas doutrinas, né? Então, aquilo que a gente fala aqui de vez em quando, né? Ao invés de nós espiritualizarmos a nossa matéria, a gente tem uma tendência de materializar o nosso espírito. E esse é o entendimento que acaba com a nossa chance de evolução. Como a velhinha lá falou logo no começo, se eu achar que evoluir para mim é ganhar dinheiro, é virar presidente da empresa, é ser milionário, é ter casa, é ter mansão, se eu entender que isso é a minha evolução, estamos caindo numa armadilha, né? Então, a importância do entendimento que Emmanuel nos traz é justamente o entendimento do que é importante, do que eu preciso melhorar, do que eu preciso evoluir. Por isso que nós vemos, né, e a espiritualidade aqui explica para nós por que pessoas totalmente desprovidas de recursos naturais e financeiros podem ser muito mais evoluídos espiritualmente do que aquele que detém grandes fortunas, né? Porque ambos irão desencarnar, mais ou menos no mesmo espaço de tempo, né? Ninguém vive muito mais do que 100 anos aqui na carne. Então, mais ou menos, a gente vive mais ou menos no mesmo período de tempo. Agora, o que vai determinar aonde nós vamos reencarnar e onde nós seremos recebidos no plano espiritual é a evolução espiritual, a moral, né? A evolução moral. Então, Paulo também não é à toa que é ele que fala nos transformai-vos. Por quê? Porque veja a transformação dele, pelo exemplo, não pela palavra. Então, não é porque ele foi um caçador de cristão no começo que ele teve o entendimento dele,
o seu chamamento, como todos nós temos, é que muitas vezes nós não prestamos atenção. Todos nós temos a nossa estrada de Damasco, né? Que foi quando Paulo teve a sua. E muitas vezes a gente, pela ilusão da materialidade, a gente não percebe esse chamado. Então, o entendimento que Emmanuel nos traz, esse convite que Emmanuel nos traz hoje, é entendermos de uma forma definitiva que nós precisamos nos instruirmos, né? Entendermos como eu devo me transformar, porque muitas vezes a gente quer fazer a reforma interior, mas a gente não sabe como. Então, estudando, né, as doutrinas, e aí puxando sardinha para o nosso lado dentro da doutrina espírita, nós estudamos e entendemos a necessidade de como lá atrás a evolução era parar de fazer o mal, e naquele tempo fazia todo sentido. Hoje não basta mais. Não basta mais não fazermos o mal. Hoje nós temos que fazer o bem. Esse é o entendimento também. O entendimento de fazer o bem sem olhar a quem, né? Por caridade, mas a caridade moral, que é aquela que ajuda sem querer humilhar, sem querer se aparecer, é uma transformação de dentro para fora. O capítulo 11, se eu não me falha a memória, fala do amar o próximo como a si mesmo. Quando nós entendermos, na essência, amar o próximo como a si mesmo, está tudo resolvido, porque se eu não quero que me roubem, eu não vou roubar. Se eu não quero que me matem, eu não vou matar. Se eu não quero que me passem a perna, eu não vou passar a perna em ninguém. Se eu quero ser ajudado, então eu vou ajudar. Então é simples. Quando todo mundo estiver nessa vibe, né, digamos assim, acabaram-se os problemas, né? O problema é que hoje ainda a gente insiste em materializar o espírito ao invés de espiritualizarmos a matéria. Então, já partindo para as minhas vibrações, dado o avançado horário que a Verinha está ali toda hora olhando no relógio agora, então eu já vou, para encerrar tudo isso, tem uma frase, né, que resume muito bem que isso que nós estamos refletindo hoje. Essa frase ela é colocada aqui, né, atribuída a Lao Tse, é um senhor oriental, que diz assim: quem conhece os outros é inteligente. Quem conhece a si mesmo é iluminado. Quem vence os outros é forte. Quem vence a si mesmo é invencível. Então, que possamos, diante deste belo conhecimento e ensinamento, também nos conhecermos melhores e nos vencermos todos os dias, né? Como a Célia colocou que Santo Agostinho fazia. Todos os dias fazemos essa reflexão. Qual o problema que eu tenho que eu venci hoje? Se não foi hoje, não tem problema. Amanhã teremos novas oportunidades. Então eu agradeço a Deus, a Jesus, minha companheira Celinha, a Verinha, a todos os nossos amigos aqui presentes, aqui no ao vivo e também no gravado. Muito obrigado e que possamos ter novas oportunidades, se assim Deus nos permitir. Muito obrigado, até a próxima. Eu passo para a Verinha também fazer as suas considerações. Nós que agradecemos, né? Nós que agradecemos. E ainda no capítulo 11, como o Alessio comentou, estamos na mesma sintonia, né? Eu já ia comentar também do amar ao próximo como a si mesmo, né? Que é vamos dizer assim, a máxima do nosso entendimento, né? Nós ainda estamos caminhando para isso. O irmão Sansão, o mentor, né? Sansão, membro da Sociedade Espírita, ele diz assim no item 10 desse capítulo 11. Olha só, um trechinho que ele diz assim: crede que estais sábias palavras, amai muito para seres amados, seguirão o seu curso. Esta máxima é revolucionária e segue uma rota firme, invariável. Mas vós já haveis progredido, vós que me escutais, olha só,
né? Se nós estamos lendo hoje o Evangelho, se nós estamos estudando a doutrina de Jesus, ele diz que nós já evoluímos. Ele diz assim: sois infinitamente melhores do que há 100 anos atrás. Aí. De tal maneira vos modificastes para melhor, que aceitais hoje, sem repulsa, uma infinidade de ideias novas. E fraternidade que antigamente tereis rejeitado, pois daqui a 100 anos aceitareis também, com a mesma facilidade, aquelas que ainda não puderam entrar em vossa cabeça. Então, por aí, precisamos desse entendimento, porque se eu hoje ainda tenho dificuldade, né, como a Célia, o Alessio comentou, algumas questões, né, aqui do meu interior, de perdoar, mas perdoar mais ou menos, né, de amar mais ou menos, né, se eu tenho algumas dificuldades da questão da guerra, aquelas guerrinhas interiores, né, ali, né, entre nós, né, aqueles mais chegados. É claro que com o entendimento que Emmanuel e Paulo nos traz hoje, nós vamos melhorando, porque nós já melhoramos muito, porque hoje nós já estamos numa condição melhor, como a Célia falou, na nossa melhor versão. Já compreendemos, já percebemos o quanto precisamos, o quanto se faz necessário a transformação. Então, o assimilar, não é? Agora, para nós, é muito mais fácil. Como a Alessio comentou, tínhamos dificuldade com a justiça, né? Com olho por olho. Hoje, nós já temos uma facilidade melhor de entendimento. E daqui 100 anos, 20, 30, também estaremos, né? Numa condição melhor, com a graça de Deus. Mas, para isso, nós precisamos estar nos colocando, né? À disposição. Tendo a vontade, tendo, como Emmanuel fala no texto, né? A disciplina e sabendo aonde eu quero chegar. E eu não vou comentar do filme, me peço perdão se alguém souber direitinho, mas eu acho que é a Alice, no País das Maravilhas, que acho que o coelho fala para ela, né? Se ela não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Sim. Não sei, eu acho que é nesse filme. Se ela voltou, né? Mas só que a gente não podemos caminhar assim, que qualquer lugar serve. Eu tenho que saber onde eu vou. Como a Alessio comentou, eu quero um lugar melhor no mundo espiritual. Eu quero a minha evolução. Não só para ter um lugar melhor, mas para mim ser uma pessoa melhor. Para mim ser de fato, né? Como Emmanuel diz, não somos bons, mas já conseguimos fazer coisas boas. Então, que possamos de fato ser essas pessoas boas. Eu agradeço imensamente. Vamos continuar a buscar o entendimento, né? Fica aqui o convite de todas as quartas-feiras, estarmos aqui, eu, você, Emmanuel, os nossos convidados, hoje a Célia. Agradeço demais a companhia, a Alessio, aos companheiros ao vivo, os que entraram no programa gravado, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e que possamos dar continuidade nesses nossos entendimentos. Graças a Deus. Graças a Deus. E Verinha, consegue me ouvir, Vera? Tá. Pegando o gancho, como diz o nosso colega, né? Pegando o gancho, você citou aí disciplina, e eu até anotei aqui que eles dizem, né? A disciplina é a primeira filha da vontade, né? E a vontade é a alavanca fundamental da mudança, não é? E ela é efetiva em nossa vida, né? Então, sem essa vontade, não há progresso na mudança íntima também, não é? Então, olha que coisa maravilhosa. Depende de nós, não é?
tudo depende de nós. Como eles dizem, nós estamos com a faca e o queijo na mão, é só cortar e comer, porque nunca se teve, em tempos anteriores, tantas oportunidades, não é? De nós estarmos buscando essa verdadeira mudança, essa verdadeira transformação, não é? E como Emmanuel diz aqui, não é? Aprimoramento mental, o entendimento, a renovação, não é? Então, pede, solicita a cada um de nós, né? Esse esforço aí diário, não é? Esse estudo perseverante, precisamos buscar esse entendimento, não é? Esse esforço no bem, na dedicação, na disciplina constante, nessa perseverança, né? Na busca desse conhecimento, no serviço do bem. Porque sem isso nada vai adiantar, não é? É nos dada essa grande oportunidade de nós estarmos juntos com Jesus, construindo essa nova estrutura dentro de nós, não é? Nós é que temos que construir essa estrutura dentro de nós. Não é? E como pede esse texto, esse entendimento vai fazer com que façamos diferente. Não é? Estamos incomodados com esse ou aquele, vamos fazer diferente. Não é? Livrarmos da tentação, vamos fazer diferente. É assim que nós iremos mudar a nós e quem estiver ao nosso redor, né, verá essa nossa mudança, esses nossos exemplos. Não é fácil, claro, não é? Porém, não é impossível, né? Então, a voz de Jesus, do Evangelho, está em todos os lugares, né? Depende de nós sabermos ouvir, né? Estar dispostos, né? Dispostos a essa mudança, a esse entendimento, não é? Se nós tivermos com o nosso coração endurecido, nós não iremos perceber esse entendimento. Agora, se nós estivermos com esse nosso coração maleável, sensível, nós iremos conseguir ouvir e ter esse entendimento que é tanto dito aqui para nós e será sempre. Precisamos buscar esses entendimentos para a nossa renovação, para a nossa mudança com a graça divina. E ficamos aqui mais uma vez. Quero agradecer infinitamente a Deus por esta grande oportunidade, não é? De eu estar aqui junto, eu, você, Emmanuel, tentando entender, fazer essa leitura da nossa existência, da nossa vida, do nosso espírito, do nosso desafio, não é? Eu quero agradecer aos mentores da Rádio Web Cristo Consolador, quero agradecer aos mentores do programa Eu, Você e Emmanuel, não é? Por esta grande oportunidade. Quero agradecer os que estão presentes ao vivo hoje, que irão posteriormente assistir o nosso programa. Quero agradecer a equipe espiritual, não é? Por esses irmãos estar conosco. Eu, você e Emmanuel hoje, fazendo a leitura desse texto belíssimo entendimento e que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos. Quem puder e quiser, cerrar os olhos, inspirar profundamente nesses momentos finais, passa tão rápido, que possamos nós, Jesus querido, juntamente nos braços de Maria Santíssima, possamos sentir cada um de nós, no afago, no acolhimento, agradecendo a esses irmãos incansáveis do bem por mais essa oportunidade
aos nossos mentores individuais, esses nossos amigos, companheiros de jornadas que estiveram conosco no nosso planejamento reencarnatório, estarão sempre. Gratidão. Que nós possamos trazer da espiritualidade o melhor que há de sentimento, que é o amor, e juntos com esses irmãos, distribuir, compartilhar aos quatro cantos deste grande universo, onde haja dor, onde haja sofrimento. Que esse amor, que esse sentimento sublime possa abrasar a nossa terra, a todos os corações, aos nossos amigos e inimigos, crentes e descrentes, encarnados como desencarnados, aos nossos governantes, aos governantes do imenso planeta. Gratidão, meu Deus, por esta oportunidade. Obrigada aos nossos ancestrais por nos trazer até aqui. Que possamos juntos continuar sempre. Que essas luzes possam estar em todos os lugares, em todos os corações. Que nós possamos receber do alto essas flores multicoloridas, não ficar só conosco, mas distribuir neste grande planeta chamado Terra, onde nosso irmão maior está à frente, guiando-nos, e que nós possamos fazer a nossa parte sempre. Que a graça divina esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem devendo. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus Cristo. Gratidão, prazer e honra, sempre. Nós que agradecemos, né, Alessio? Vamos vibrar bastante em forma de rosas multicoloridas, entregando na mão da Célia, que ela possa levar essas vibrações de amor ao seu destino, à sua vida, à sua jornada. Ao Alessio também vibrações de muita luz, de muita paz, que ele possa levar também essas vibrações de amor por toda a sua jornada. Aos companheiros que estão aqui ao vivo também, essas vibrações de amor, os que entrarão também no programa gravado. Que Jesus possa abençoar a todos nós. Gratidão, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Célia, Alessio. Até a próxima. Obrigado, Célia. Obrigado a todos. Até a próxima. Prazer e honra sempre. Boa noite a todos. Boa noite. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.